Um abraço, torcedor. Começa aqui na TV Estrada Real, 10 em bola. E hoje, segunda-feira, muita notícia. Vamos falar aí, olha só, as principais manchetes. Flamengo, campeão da Taça Guanabara. Cruzeiro garantiu a liderança, né, do campeonato, já classificado em primeiro lugar. E também o Galo conseguindo vitória magrinha, 1-0 sobre a equipe do Guarani. E também aí, olha só, o São Paulo complicou a vida do Coringão. 3-2 para o São Paulo. E completando o Campeonato Paulista, o Santos venceu de 4-1 e a equipe do Palmeiras mais uma vitória, 3-1. Daqui a pouquinho, com o Renato Augusto, vocês vão ver os gols dos principais campeonatos brasileiros. E aqui em Barbacena, região, também bombou. Vários jogos, as competições, né? Começando aí o cala-boca. E quem vai falar pra gente tudo o que aconteceu aqui em Barbacena e região é o Zé Luiz. Boa noite, Zé Luiz. Boa noite, Beto Santos. Boa noite aí aos desportistas, amantes do esporte, né? A bola rolou redondinho pelos gramados aí de Barbacena e por toda a região neste final de semana, no dia 8 e dia 9. Pelo campeonato da segunda divisão, promovidos aí pela Liga de Desporto de Barbacena, né? Foi realizada neste domingo. O Boa Vontade venceu o Mosqueteiro por 3-0. O Barcelona venceu a equipe do Nacional por 2-1. O 9 de março venceu a equipe do Minas por 3-0. O Sapefuk venceu o Ponte Preta por 2-1. O Verona venceu de balaiada aí 7-2 em cima da equipe do Industrial. E o Internacional venceu por 5-2 a equipe do Guanabara. O Azulão ficou só no empate, 2-2 com a equipe do Arsenal. E o Pinheiros também ficou também só no empate, em 2-2 contra a equipe do Vila Real. Falando agora sobre a Copa Barbacena 2014, que foi realizada neste final de semana também, né? No domingo, dia 9, o Ipiranga venceu a equipe do Aliança por 4-1, lá no campo do Ipiranga. O Novo Horizontino venceu o Ajax por 4-0. Lá no campo do Santa Efigênia, esse jogo foi realizado. E o Casa Verde venceu a equipe do Olaria por 2-1, lá no campo do Olaria. O Real Sapé venceu a equipe do União por 4-2, lá na colônia Rodrigo Silva. O IFA venceu a equipe do Renovação por 3-1, lá no campo do Ipiranga. O Mamonas venceu a equipe do Mila por 1-0, lá no campo do Valentim Prenace. Falando agora sobre campeonatos da categorias de base 2014, também promovidos pela Liga de Desportos Barbacena, no juvenil e infantil, a primeira rodada que começou neste final de semana, no sábado, dia 8. Pelo infantil, o Santa Efigênia venceu por 5-2 a equipe do Capela Nova. E no juvenil, o Santa Efigênia também venceu, deu de balaiada aí 12-2 em cima da equipe do Capela Nova. E pelo infantil, o Internacional venceu por 5-0 a equipe do Ipanema. E também pelo juvenil, o Internacional empatando aí com a equipe do Ipanema em 3-3. E o campeonato de categorias base, né, quarentão, a quarta rodada aconteceu também neste final de semana, no dia 8. A equipe do Olympique venceu por 2-0 a equipe do 7 de setembro. O CFC também perdeu para a equipe do RHZ por 1-0. O Andaraí venceu a equipe do Carandaí por 3-0. E o Capela Nova venceu a equipe do Esparta por 3-0 lá em Capela Nova. Falando agora sobre o campeonato, né, de categorias Master 50, também promovidos pela Liga de Desportos de Barbacena, a terceira rodada que também aconteceu neste final de semana, o Olympique enfrentou a equipe do Andaraí e venceu 3-2 em cima da equipe do Andaraí. O Benfica perdeu para a equipe do Industrial 5-1. O Vila do Carmo e o RHZ, esse jogo foi adiado. E o América venceu a equipe do Santo Antônio em 2-0. E foi realizada, né? Teve seu início aí, né? A primeira Copa Cala Boca Bar de Futebol 2014, que realizou aí a sua primeira rodada já neste final de semana, no domingo, dia 9. O Flecha venceu a equipe do Nova Tentativa por 3-0. O Arsenal venceu de balaiada em 6-0 em cima da equipe do Renascença. O Santa Fé venceu o Vila da Penha
por 3-1. Lembrando a todos que todas essas partidas foram realizadas lá no campo da Marquês de Maricá, que fica lá na comunidade do bairro Boa Morte. E a quarta Copa Verão do Galego, a semifinalíssima, o Goiás venceu de 7-0 em cima do Boa Esperança. E o Mercenários empatando aí com a equipe do Niterói em 2-2. Né? Nas penalidades, o Mercenários, né, venceu o Niterói por 4-3, porque foram para as penalidades. E pelo campeonato regional da localidade do Mendonça, o Palmital venceu a equipe do Zé Luiz por 3-1. O Cruzeirinho ficou no empate 2-2 com o Juventus. E pela Copa do Potreiro, o Potreiro venceu a equipe do Normais, né, por 2-1. E o Palmeiras empatou com Senhora das Dores em 1-1. E a quinta Copa Independente de Futebol Amador, lá na cidade de São João del Rei, nós tivemos aí o Colibri, que abateu a equipe do Fluminense por 3-1. Lá na cidade de Lavras, o Biriguá venceu a equipe do Del Rei por 2-1. E em Juiz de Fora, o Santa Luzia venceu a equipe de São Bernardo por 3-0. O Central venceu a equipe de Linhares por 3-1. E em Nepomuceno, o América venceu a equipe do Eldorado por 1-0. Na cidade de Varginha, o Monte Alegre venceu a equipe do Rio Verde por 2-0. Era o que tínhamos aí, Beto Santos, né? Tudo que rolou neste final de semana. Um abraço a todos aí e até o nosso próximo programa. Semana define aí o campeonato feminino, né, Zé Luiz? Com certeza, tudo já certinho, inclusive faltando alguns acertos lá, mas a tabela já está prontinha e já está tudo definido para ter o seu início no próximo dia 15, que já é o próximo final de semana, com o primeiro campeonato feminino de futebol, promovidos aí pela Liga de Desportos de Barbacena. Daqui a pouquinho eu volto, né, com o segundo bloco, com Renato Augusto, para os gols aí e o panorama que aconteceu nos principais campeonatos aí regionais. Fibra ótica, a revolução na transmissão de dados, voz e imagem. A CityDS tem a melhor tecnologia à prova de futuro para você navegar na internet com altíssima estabilidade, na conexão esporte técnico avançado, mais segurança através do monitoramento de câmeras por IP, qualidade e desempenho para as atividades online de sua empresa. CityDS, há mais de 20 anos inovando em tecnologia. CityDS, sua solução em telecomunicações. Voltamos a apresentar 10 em bola. E agora eu convoco e chamo Renato Augusto para falar aí dos principais resultados dos campeonatos regionais pelo Brasil. Um abraço, Renato. Abraço, Beto, abraço, amigo da Rede Real. Começando mais uma semana, depois dessa pausa do carnaval, os campeonatos não pararam, né? E nas rodadas de ontem, muitos jogos emocionantes. Começando pelo clássico em São Paulo, Corinthians e São Paulo, que quem venceu foi o São Paulo, rapaz. O jogo foi disputado no Pacaembu, muita festa, e com detalhe, o São Paulo teve que superar, venceu por 3-2 e teve que superar não 2 gols, entre aspas, feitos pela equipe do Corinthians, porque o zagueiro Antônio Carlos, do próprio São Paulo, obviamente, que fez contra 2 gols. Então o São Paulo teve que tirar essa vantagem de 2-0 do Corinthians, feitos pelo próprio jogador. Esquisito, mas com gol até de Luiz Fabiano, o São Paulo conseguiu a virada, venceu por 3-2 e deu aí alegria total para sua torcida. E o Corinthians, que estava numa recuperação, perdeu mais essa. E, rapaz, o negócio é o seguinte, para o Corinthians se classificar agora para as finais aí do Campeonato Paulista, vai depender justamente do São Paulo, porque os 2 próximos adversários do São Paulo são adversários diretos na luta do Corinthians para entrar aí nesse quadrangular final. Realmente promete ser uma disputa emocionante. E o São Paulo disse que não vai, cogitou-se a hipótese aí de o São Paulo vai fazer corpo mole. O Muricy garantiu que não, que o São Paulo vai entrar para jogar mesmo, firme e forte, e que não vai facilitar em nada a vida dos seus adversários. Vamos ver como é que vai ser aí nesse desembolar nas últimas 2 rodadas do Campeonato Paulista. Quem venceu também com o time misto foi o Palmeiras, que venceu por 3-1 o Paulista, o rebaixado Paulista. O Paulista já está rebaixado para a Série B do Campeonato Paulista. O Palmeiras segue como o melhor time da primeira fase da rodada, com 3-1 dessa vez em cima do Paulista. Time, como disse, time misto, time reserva, muita alegria, e o Palmeiras segue aí fazendo uma bela campanha no Campeonato Paulista.
Outro que venceu bonito foi o Santos, venceu por 4-1 o Oeste, jogando na Vila Belmiro, e a torcida ficou revoltada. Mas peraí, como ficou revoltada com uma vitória por 4-1? É porque o Santos vinha ganhando de 5 sempre, 5-1, 5-0, então a torcida, entre aspas, protestou no final do jogo, falando que faltou um gol, porque a torcida do Santos se acostumou com 5 gols. Brincadeiras à parte, o Santos também está fazendo um campeonato bonito, e dessa vez vencendo o Oeste por 4-1, jogando na Vila Belmiro. Como disse na tabela de classificação dos grupos do Campeonato Paulista, no grupo A o São Paulo está em primeiro lugar, no grupo B o Botafogo de Ribeirão Preto está em primeiro lugar e o Corinthians está em terceiro lugar na disputa aí contra o Ituano para tentar uma vaguinha aí nas finais. No grupo C, Santos e Ponte Preta estão na frente e no grupo D, Palmeiras e Bragantino. Luta bonita no Campeonato Paulista. Chegando no Campeonato Carioca, clássico no Maracanã para apenas 9 mil pagantes, Botafogo e Flamengo, e quem se deu bem foi o Flamengo. O Flamengo venceu por 2-0, segue líder do Campeonato Carioca e o Botafogo está eliminado. Que coisa, hein, gente? O Botafogo está eliminado do Campeonato Carioca, não tem mais jeito de chegar na final. Vai ter ainda os jogos para complementar a rodada, o campeonato, né? Mas chance de classificar o Botafogo não tem mais. E o Flamengo, com essa vitória, garantiu o título da Taça Guanabara. Esse ano está um pouco diferente, né? Mudou o regulamento, mas teve ainda no primeiro turno a disputa da Taça Guanabara. E o Flamengo, com essa vitória de ontem sobre 2-0 no Botafogo, garantiu o título aí. Parabéns ao Flamengo, que já conquistou o primeiro título da Taça Guanabara e vai forte para tentar o título do Campeonato Carioca. Vasco jogou contra o Bom Sucesso em São Januário e, rapaz, mais um empate, 1-1. Perde gols, empatou, adiou a classificação, porque ainda pode perder essa vaga, mas eu acredito que não perca. E para variar, com o Beto Santos, que dizia muito isso, o Adilson Batista foi vaiado pela torcida, a torcida pediu para ele sair, enfim, é o que se esperava. O Adilson Batista, né, coitado, de onde ele passa ele é vaiado, né? No Vasco não ia ser diferente. Então a torcida já está pedindo a cabeça do Adilson Batista, que empatou em 1-1 contra o Bom Sucesso em São Januário. Outro que empatou foi o Fluminense, ficou em 2-2 contra o Duque de Caxias jogando ontem, com o Walter fazendo 2 gols, mas não teve jeito, porque tomou 2 gols à defesa e o jogo ficou no empate em 2-2 para a equipe do Fluminense. Na tabela de classificação, o Flamengo está em primeiro com 34 pontos, o Fluminense está em segundo com 27, o Vasco em terceiro com 25 e na quarta posição a Cabo Friense. Chegando aqui em Minas Gerais, jogo de sábado, Cruzeiro e Tupi. O Tupi tentou complicar a vida do Cruzeiro, abriu o placar marcando 1-0, muita chuva no Mineirão e tudo mais, mas o Cruzeiro conseguiu a virada, conseguiu fazer aí a sua parte e venceu por 2-1 a equipe do Tupi, garantindo aí a primeira colocação na tabela de classificação do Campeonato Mineiro. O Tupi segue no G4, fazendo a sua parte. No começo do jogo teve apoio contra o racismo, né? Os jogadores do Tupi e Cruzeiro se uniram contra o racismo. Muita festa antes do jogo, muito protesto, pode-se dizer assim, contra esse racismo, que isso não deveria existir mais, logicamente. Mas no jogo mesmo, com toda a pressão que o Tupi fez, o Cruzeiro mesmo assim conseguiu reagir e venceu por 2-1. Parabéns ao Cruzeiro. E no jogo do Galo ontem, Galo e Guarani, gente, mas que jogo chato e horrível de se assistir. Foi muito ruim realmente, tanto que o gol do Atlético saiu aos 44 minutos do segundo tempo. O Alex Silva cruzou e o Marião fez o gol. Alteração do Paulo Autuori, entrou o Marião no segundo tempo. O Atlético jogando com o time totalmente reserva. Mas o que importa é que o Galo venceu, garantiu a vitória no fim e venceu por 1-0. Acho que os jogadores tiraram o pé do acelerador, porque já estava praticamente garantido nas finais, na semifinal. Então o Atlético tirou o pé, mas mesmo assim no final conseguiu o gol bonito, venceu por 1-0 e trouxe aí mais 3 pontos para o time do Galo. Na tabela de classificação, o Cruzeiro com 26 pontos, o Atlético com 20 na segunda posição, o Boa com 16 e o Tupi na quarta posição com 15 pontos. Nosso abraço especial hoje, é claro, é para o Paulinho, nosso amigo Paulinho, pai do Juninho, doente aqui da bancada. Paulinho, um grande abraço para você, sucesso. E vai vencer mais essa, hein? Você tem certeza disso. O seu Galo venceu, você também vai vencer essa batalha que você está tendo aí. Grande abraço para você, todo sucesso no mundo, garanto que a equipe toda aqui deseja isso para você. Todo sucesso para você, Paulinho. Grande abraço. E para você, amigo da Rede Real, um grande abraço. Daqui a pouco, a bancada desembola.
Voltamos a apresentar 10 em Bola. E agora a bancada 10 em Bola. Hoje a presença do Carlos Alberto Gonçalves Júnior, nosso querido Tostão, que vai representar aí o torcedor do Cruzeiro. E o Juninho vai novamente aqui do Galo. Primeiro eu chamo Juninho Doente. Juninho, um abraço, Juninho. Um abraço, Beto, um abraço, Tostão. Boa noite, pessoal da Rede Real. Você vai vibrar com a vitória ontem, de 1-0? Claro, jogou com o time reserva, no campo do adversário, e fez um gol aos 44 minutos só pra morrer de rir. E agora eu chamo o Tostão. Boa noite, Tostão. Boa noite, Beto. Boa noite, Juninho. Boa noite, amigo do Estrada Real. É um prazer novamente estar aqui na bancada, representando o líder do Campeonato Mineiro. Acabou com você, Juninho. Ô Beto, o ano passado ele era líder também, o único jogo que perdeu ele deu tchau. Vai ser mais uma vez assim, Beto. Você sabe que o Atlético não preocupa muito com essa primeira fase do Mineiro, não? Ele gosta das quartas de final. E nas quartas de final a gente sabe que a gente é imbatível. Ih, mas agora o Cruzeiro... Eu amanheci hoje, Alberto, eu amanheci líder absoluto, né, do Campeonato Mineiro, já classificado antecipadamente, enquanto o adversário aí suaram para ganhar, né, de 1-0 do tal de Guarani, né, igual o Juninho falou, em 44 minutos do segundo tempo, que eles conseguiram no golzinho em Salvador lá. Quer dizer, tiveram que suar o tempo todo para poder ganhar de 1-0 do Guarani. E o outro Galo, Juninho, o Tupi está reclamando muito da arbitragem. Você viu alguma coisa? Eu vi, teve muitos erros de arbitragem lá no jogo contra o adversário aí, né? O Cruzeirinho medíocre. E Cruzeirinho o quê? Medíocre. E a gente vê o seguinte, que o Tostão acordou cedo porque ele caiu da cama e deu um galo na cabeça. Ele falou, ai meu Deus, vai vir o galo de novo. Ai meu Deus. Ele está falando aí, né, Cruzeirinho medíocre, então agora você sabe o que é o CAM, né? Cachorro rachado no mato. Então, ou se não, assim, ó, faltou o que aqui só? Complete a frase. É isso, cachorro rachado no mato. Agora, colocaram aqui um leitinho. Um leitinho, né? Mas só que é o seguinte, eu ia até tirar isso daqui, né? Porque cruzeirense que se preza não toma leite. Né? Cruzeirense que se preza toma coisa forte. Sabor que alimenta. Né? Cruzeirense toma só da cáustica, né? Com leite, não. Ih, Juninho, acabou. Você também tem um leitinho ali, senhor. Tem um leitinho aqui do Galo aqui, ó. Esse leitinho do Galo aqui é bom também, tá? Ó, o Galo toma leite que é pra ficar mais forte, pra dar mais cálcio. Não é igual ao do Cruzeiro não, hein? Que o Cruzeiro, o leite dele, é o que ele falou, toma só da cáustica. É aquele leite falsificado que tinha antigamente aí, que tava preso pelo Ministério da Saúde aí, ó. Você vê como que é a situação? Morreu um monte. Olha, seu Alberto, como é que é a situação aí, atual do Campeonato Mineiro? O Cruzeiro, né, disparado, já classificado antecipadamente, 26 pontos em 10 jogos, tem 8 vitórias, 2 empates, 21 gols e nenhuma derrota. Enquanto o outro aí, o galinho deles aí, né, tiveram 2 derrotas no campeonato, o Cruzeiro não tem nenhuma. Depois quer falar que o Atlético é melhor do que o Cruzeiro. Essa é a paciência, né? Tem as quartas de final aí que vai falar tudo. Que a gente sabe que o campeonato... Aí é o mata-mata, né? É o mata-mata. Aí a gente sabe que o Campeonato Mineiro, o resumo final é Atlético Cruzeiro. A maioria das vezes, né, 90% das vezes aí foi o resumo quando não estava um dos dois, estava o América Mineiro também nesse disputa do título, né? E dessa vez não vai ser diferente. E a gente sabe disso, o Tostão sabe disso, que o Atlético chegou na final com o Cruzeiro, vai engrossar o caldo. Aí a gente vai ter que botar leite para engrossar o caldo. E agora, deixando, né, as paixões, jogaço Cruzeiro e Tupi sábado, né? Foi um bom jogo. Né? Foi um bom e jogo. O Tupi tem a tradição de jogar bem no Mineirão. Não, e o problema também é o seguinte, Beto, que o Tupi está precisando realmente da vitória. Né? O Tupi precisava ganhar, tanto que começou a sair na frente, então precisava ganhar da equipe do Cruzeiro, mas só que, né, o Cruzeiro estava com o time titular, né, e apenas julgando, né, para passar o tempo, não se esforçando muito, porque tem jogo amanhã, né, pela Libertadores,
Então, o time do Cruzeiro fez apenas o papel dele, né, em vencer a partida para ficar tranquilo dentro do Campeonato Mineiro, conquistando aí mais 3 pontos e a classificação antecipada. Daqui a pouquinho só nós vamos falar, né, do adversário do Cruzeiro na Libertadores, jogo terça-feira. E como você viu a vitória ontem, Juninho, do Galo sobre o Guarani, o time aí praticamente juvenil do Atlético 1-0, mas o Guarani também fazendo uma boa participação. O Guarani jogou muito mais a defesa, né, Beto? A gente viu o jogo lá e tal, jogando muito mais na defesa, preocupado com o gol que poderia tomar e botar o Guarani lá na parte de baixo da tabela, né, Beto? E o que aconteceu, tava todo mundo em off, mas o Marion botou lá pra meio da rede, lá aos 44 segundos tempo. Marion. Não é Maricon, não, é Marion. Maricon é só do lado de lá, Beto. Marion é Galo. Você viu o nome do jogador dele, hein? Entendeu? E o Marion, menino das bases, saiu das bases, foi lá e sacudiu a rede aos 44. E a gente tem que lembrar um negócio, não existe gol feio, tá, ó? Feio não fazer o gol. Sem dúvida. Isso é sair com a derrota. A gente saiu com 3 pontos, igualzinho o Cruzeiro. O Cruzeiro também achou que jogou muito contra o Tupi, mas o Tupi jogou muito mais que o Cruzeiro, tá? A arbitragem atrapalhou um pouco o Tupi, que poderia ter até empatado aquele jogo, tá? Se não fosse a arbitragem. Defensor Esportivo do Uruguai. Amanhã, às 19 horas, mais um compromisso do Cruzeiro na Libertadores da América. Mais um compromisso do Cruzeiro, o Cruzeiro que vem aí de uma goleada, né? Pela Libertadores, e amanhã, logicamente, jogando lá, né, na casa do adversário, tem que vencer. Né? É vencer e vencer para continuar bem aí dentro da Libertadores. Você vê que a própria imprensa paulista, ontem eu estava assistindo até um programa de esportes, né, na televisão lá de São Paulo, e eles elogiando, né, o time do Cruzeiro, dizendo que para eles o Cruzeiro é o melhor time aí da Libertadores e que pode representar bem, né, o Brasil aí dentro desse campeonato. Então o Cruzeiro vai com tudo, tanto que o Marcelo Oliveira, né, contra o Tupi, ele colocou o time titular, né, para já pegar ritmo, para pegar ritmo para a partida de amanhã. O Cruzeiro já está lá, né, já está lá em Montevidéu, e amanhã vai às 19 horas jogar aí contra o Defensor. Nacional do Paraguai. Esse jogo, quarta-feira, 22 horas, Juninho. É o jogo da televisão, né? É o jogo da TV, né? O Atlético você já viu, né, Beto? Tem que passar na TV, senão o povo não gosta. Mas porque o Cruzeirense tem dinheiro para pagar PPV. Então não tem problema o horário ser 19 horas, não. Entendeu? Tem problema ser 19 horas, não. Nós temos dinheiro para pagar PPV, então pode ser o horário que for. Motostão, vai dar tempo para você chegar em casa depois do serviço? 19 horas? Tá doida? Tem que trabalhar até 6 horas, depois tem que chegar em... não, mas Cruzeirense deve ter carro para chegar em casa. Mas você sabe que tem. Mas eu quero lembrar o seguinte, já que o Tostão falou que o Cruzeiro é líder no Mineiro, sem derrota nenhuma, eu quero lembrar o seguinte, a gente na Libertadores é o quê? Tem alguma derrota? Não, né? 2 jogos, 2 vitórias. 2 jogos, 2 vitórias. Dever fora de casa e dever de casa. E Ronaldinho joga lá no Paraguai? Joga, você tá doido? Ronaldinho não falha, não. Não falha? Mas será que ele vai ter a atuação que ele está tendo aí no Campeonato Mineiro? Beto, o Ronaldinho esse final de semana teve folga, então ele deve ter aproveitado um pouquinho, levado aquele pessoal que ele gosta lá para casa dele, aproveitado um pouquinho, descansou um pouquinho e pronto para quarta-feira no Paraguai, arrebentar mais uma lá, 3 pontos para nós, já preparar com antecedência a classificação. A vantagem de jogar no Paraguai é que pode trazer muita novidade, né? Uma novidade Muamba, né, Beto? Você vê aqui que o time do Atlético, você vê o que o Ronaldinho fez aí durante o carnaval. Você vê que ele é tão irresponsável, né? O Ronaldinho é tão irresponsável que durante o carnaval ele e o Tardello chegaram atrasados no treino, estavam lá pro carnaval. E será que foi multado mesmo? Estavam lá batendo pandeiro lá e tal. Depois foram pro treino, chegaram atrasados, por quê? O Ronaldinho estava aproveitando o carnaval e deixando o time dele, o Atlético, nas mãos aí. Ele não está batendo pandeiro, ele está batendo no pandeiro. Você tá entendendo? Inclusive, a hora que eles chegaram lá na cidade do Galo, tinha 4 lindas louras num carro. Pois é, para você ver o pandeiro que ele está batendo. Aí depois ele não atua bem, aí vai falar o quê?
O que o atleticano vai ter para reclamar? Ô, Tostão, deixa eu só te falar. Ronaldinho, ele foi 2 vezes melhor do mundo. Eu só vou te explicar um negócio. Ele, só de estar em campo, ele chama 2 para marcar ele. E 2 marcando ele, vai sobrar Fernandinho e Tardelli sozinho. Você vai ver quarta-feira, depois você me conta. O que vai acontecer? Agora chegou a hora do abraço. Um abraço seu, Juninho. Hoje meu abraço vai pro meu pai, novamente, que está passando por uma fase meio complicada aí. Mas a gente sabe disso, que aquele cara lá de cima está torcendo por ele. E a gente com força de dragão mesmo, uma força de todo mundo aqui da bancada e todo mundo da Rede Real, vai dar uma força, orar pelo meu pai aí. Pai, força. Essa aí é só mais obstáculo no caminho, a gente vai tirar de letra. Seu abraço, Tuzão. Roberto, quero aproveitar também e mandar um grande abraço aí pro pai do Juninho, né, que ele se restabeleça o mais rápido possível. Tenho certeza que Deus aí vai olhar por ele e todos nós estaremos orando aí, né, pelo pai do Juninho, para que ele realmente melhore o mais rápido possível. Então tá aí, torcedor do Campeonato Mineiro, né? Aí já o Atlético classificado, o Cruzeiro classificado, e também nós temos também o Boa, né? Que está com 16 pontos, tem aí todas as condições para ser aí o terceiro, o Tupi aí em quarto com 15. Mas pode, dentro das próximas rodadas, ter alguma modificação. Mas em Atlético e Cruzeiro já definido. E outro destaque também, foi a vitória do Flamengo, né? Contra o Botafogo, e o Flamengo é o campeão da Taça Guanabara. Você lembra que eu falei no programa de esporte lá na rádio que se o Botafogo fosse jogar contra o Flamengo com o time reserva, é lógico que ia perder, né? Não ia aguentar, porque ele está perdendo aqueles times pequenos no Rio de Janeiro. Como é que ele vai jogar contra o Flamengo com o time reserva? É lógico que ia perder. E acabou perdendo pelo pagar de 2-0. O Flamengo já está classificado, né? E vai para a final aí, precisando de 2 empates. E falando do Campeonato Paulista, não poderia deixar a sua opinião, Juninho. O Corinthians, mais uma derrota. Dessa vez o São Paulo quase tirando aí o Corinthians das finais aí do Campeonato Paulista. A sorte do Corinthians é que ele conseguiu corrigir no meio do campeonato lá, que ele começou com muitas derrotas, né? Chegou bem até para jogar com o São Paulo, mas sopraram farofa no olho deles também, né? O São Paulo virou o jogo lá 3-2 e arrebentou o Corinthians. Gente, nós estamos chegando na hora, mas eu queria perguntar ao Juninho, né? Quinta-feira você está aqui? Porque tem jogo quarta-feira do Galo. Beto, eu não falo não, Beto. Eu estou aí sempre, o Atlético ganhando ou perdendo, não vou deixar de ser Galo. Galo sempre. E quinta-feira também nós estamos estará aqui e aí contando aí uma vitória bonita do Cruzeiro, não é isso? Mais uma vitória amanhã, a partir das 19 horas, lá pela Libertadores. Ou uma tentativa, né, Tostão? Tentativa não, né? O Cruzeiro quando ganha de goleada. E quando perde feio também, né? Não perde feio, Vamos ver o que dá tranquilo. O defensor lá. Nós vamos ganhar tranquilo amanhã. Então tá, obrigado Juninho, obrigado Tostão, e a gente volta quinta-feira, nesse mesmo horário, aqui na TV Estrada Real, com 10 em bola. Um abraço, torcedor!